vocês novamente, dando sequência à série de entrevistas com candidatos ao Legislativo e ao Executivo nessas eleições de 2022. E no dia de hoje estamos recebendo dois candidatos a cargos distintos, um a candidato a deputado estadual e outro candidato a deputado federal. Vereador daqui da cidade de Petrópolis, Yuri Moura, do PSOL, e também o vereador. Entrevistamos os candidatos Walter Leiras, do PSD, a deputado estadual, e Catarine Caiafa, do Novo, a deputado federal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Giro Serra. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal do Giro Serra. Muito bom estar aqui podendo conversar com vocês. Bom, eu gostaria já de falar com vocês, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é referente já às respectivas candidaturas, né? Um é candidato a deputado estadual, outro a federal. Apesar dos dois serem candidatos pelo estado do Rio de Janeiro e as pautas serem muito parecidas, há uma diferença até nas funções que os deputados de determinado nicho acabam realizando, um dentro do Congresso e o outro na Alerj. Mas eu quero saber se vocês pretendem trabalhar juntos de alguma forma. Com certeza. A gente, além de ter em igual a profissão de professor, a trajetória de educador, e de termos também nos mandatos uma luta em comum pelo transporte público, tem algo muito grande que nos une e que tem sido um dos grandes eixos dos nossos projetos e propostas para esse novo momento, seja na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ou na Câmara Federal, que é uma resposta, uma mudança estrutural na política de moradia e também na parte de defesa civil e proteção. Tarcísio vai falar melhor, mas foi ali quem conduziu uma CPI sobre as enchentes no Rio de Janeiro. Eu estou presidindo a comissão especial que trata da assistência social e da habitação aqui no contexto de tragédia que sofremos na nossa cidade. Tem uma série de leis quanto a isso, faço um trabalho de fiscalização, acolho as famílias, e a gente percebe, Gabriel, que não dá para as cidades darem as respostas necessárias sem um aporte maior do Estado, da União. Ou seja, o governo estadual, o governo federal precisam de mais recursos aqui nas cidades, principalmente na região serrana, e a gente, enquanto legisladores, quer não só fiscalizar e induzir esse processo, mas também mudar essa arquitetura de políticas públicas que não estão dando conta das mudanças que estão acontecendo, sejam climáticas ou ambientais, seja na parte da crise urbana ou nesse déficit habitacional, nesse problema de falta de moradia que a gente vive. Eu acho que o Yuri apresentou os principais pontos dessa situação. Eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas sou petropolitano, nasci em Petrópolis, no Quarteirão Brasileiro, e conheço o trabalho do Yuri, acompanho a situação aqui na nossa cidade há muito tempo. E aí a gente vai trabalhar junto, né? Em perspectiva, a gente já faz isso, já tem trocado informações, ideias, perspectivas. Lá no município do Rio de Janeiro, em 2009, a gente instituiu uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os cortes nos recursos que deveriam ter sido investidos na prevenção a desastres socioambientais, que foram cortados e, por conta disso, mortes aconteceram, prejuízos econômicos gravíssimos. E nós descobrimos não só um caos administrativo da então prefeitura do Marcelo Crivella, era o prefeito da época, como também uma responsabilidade do corte de vários projetos que poderiam ter salvado vidas naquele momento. Mas não só a gente investigou e denunciou, como apresentou propostas, né? Foram 115 propostas que fizemos para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro sobre a questão da prevenção às enchentes. De lá para cá, de 2019 para cá, a gente percebeu que esse tipo de propostas pode e deve ser replicado e repensado em realidades distintas, em outras cidades de Brasil afora. Então, a perspectiva de estar em Brasília para pensar nacionalmente essa questão, entendendo que os desastres socioambientais são um fenômeno que atinge várias cidades no Brasil ao longo do ano, não é nem mais só no verão, portanto que a gente precisa ter uma coordenação nacional para isso e estar articulado com a esfera estadual e com os municípios. O desastre socioambiental acontece nos municípios, mas os mecanismos e instrumentos para prevenir e para evitar as mortes não podem ficar apenas nas costas dos governos municipais, é preciso ter mais do que isso. Essa articulação precisa ser nacional e estadual, e esse é um dos pontos apenas em que a gente pretende trabalhar junto. E já que você citou em relação à prevenção aos desastres, eu costumo fazer essa pergunta normalmente no final das entrevistas, mas já que você citou no assunto, vou fazer essa pergunta aqui em relação à própria tragédia que ocorreu na cidade de Petrópolis. A gente acaba vendo na rua, eu particularmente também, quando eu vou à rua, as pessoas também me falam, não sei se é dessa forma como vocês também, mas as pessoas têm medo da chegada do próximo verão
e acontecer novamente tudo o que aconteceu em fevereiro e em março desse ano. O que pode ser feito de medida preventiva para evitar que isso ocorra novamente e, posteriormente, as medidas de contenção de danos que podem estar sendo realizadas após o que já ocorreu. É importante você falar isso, Gabriel, porque um dos meus primeiros requerimentos de informação, que é a forma como um vereador tem de cobrar do Executivo algumas informações públicas, foi quanto ao plano de contingência de Petrópolis, ou seja, em 2021. Né? O que é o plano de contingência? É como a gente responde a um quadro de tragédia, seja alagamento, deslizamento, incêndio, ventania, que aconteceu recentemente aqui, inclusive. Então, eu estudei aquilo, vi quais eram os pontos de apoio e fiz uma série de indicações, projetos de lei, para poder reverter isso a um ano antes da tragédia. Então, o primeiro de tudo é conseguir fazer esse monitoramento permanente, corrigir as situações, que eu consegui contribuir, mas a gente não avançou muito por conta de décadas e décadas sem política de habitação, para poder realmente criar um cenário mais seguro. Porém, é muito necessário que sejam feitas intervenções por parte do Poder Executivo que entre 2017 e 2020, Tarcísio, aqui em Petrópolis não aconteceram. A gente ficou 4 anos sem dragagem de rios. E quem tem que fazer a dragagem de rio é o INEA, é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, que é vinculado ao governo do Estado. Entre 2017 e 2020 a gente não teve. Eu fiz um estudo que apresentei até a Globo News sobre o nível de investimento em contenções e o nível de investimento em obras corretivas e preventivas nas comunidades. Para fazer o quê? Que não deslize, que não caia, que os nossos irmãos e irmãs não morram debaixo da barreira. E percebi que 7% do orçamento foi investido nisso. Se você for pegar o atual governador, que é o Cláudio Castro, que vem aqui em Petrópolis, tomou até uma ovada recentemente, lá quando foi inaugurar o túnel extravasor, a obra que só está acontecendo porque a justiça obrigou, você vê que aquela obra está sendo prometida desde 2012. Quem foi o deputado estadual de Petrópolis que fiscalizou isso? Em 2017, Tarcísio, anunciaram edital, licitação, um monte de coisa. Esperaram estourar o túnel e a rua Francisco Scali cair como um todo para liberarem a obra, porque a justiça mandou. Então, esse tipo de coisa não foi sendo feita, acumulou. Isso se junta com o quadro das cidades, que aqui na região serrana é drástico, da especulação imobiliária, que é o quê? Tem terra para rico, mas não tem terra para pobre. O pobre é obrigado a morar nos lugares com mais risco, não tem política habitacional. Tudo isso encontra a maior chuva da nossa história, que é o que aconteceu tanto em fevereiro quanto em março, e a gente percebe esse cenário. Ou seja, respondendo de forma mais direta à tua pergunta, é isso que o Tarcísio falou. Apoio estadual e federal, porque as cidades não possuem orçamento, finanças e máquina pública para dar resposta a tudo isso. Segundo, prevenção. Mas prevenção é fazer obra que está debaixo da terra. É fazer obra que às vezes não parece que vai dar voto. Né? É fazer dragagem de rio, que é um trabalho permanente. E, por último, conseguir os recursos necessários para que a gente possa, por exemplo, fazer o que a minha lei pede, que é a Lei de Assistência Técnica e Implantação de Interesse Social, que é a TIS. Requalificar as comunidades e requalificar as casas. 60% dos 7 mil laudos de interdição de casa em Petrópolis podem ser requalificados, Gabriel. A Defesa Civil já falou isso. Vai desde casa que se escoar água e esgoto melhor sai do risco, até uma pequena vila que se tiver uma contenção atrás, uma obra um pouco maior, as casas saiam do risco também. Então isso não foi feito. E principalmente de 2017 para cá, a gente teve um retrocesso absurdo. Então, prevenção, investimento público e um trabalho sério que não fique só pensando na política eleitoral. Eu acho, Gabriel, Yuri, que o povo está certo quando diz assim, olha, eu tenho medo disso acontecer de novo. Porque os fenômenos climáticos extremos acontecerão mais vezes num futuro próximo e serão cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Nós vivemos num planeta que está em crise. E o debate sobre a questão da justiça socioambiental passa por aqui. Nós estamos num caos climático. E isso está acontecendo no mundo todo. Mas os desastres, quando eles acontecem, eles não são desastres naturais. Eles são desastres socioambientais. Por quê? Um fenômeno climático extremo só se transforma em desastre, em tragédia, quando o território onde ele cai, onde esse fenômeno acontece, não está preparado para enfrentá-lo. Por isso que a gente diz que o desastre é socioambiental, porque é preciso ter prevenção, diagnóstico, onde é que estão os pontos vulneráveis, onde é que a gente se prepara para quando aquele evento climático extremo acontecer, política para agir com rapidez e eficiência na hora que aquilo acontece.
E falta, é preciso também ter rapidez e eficiência, é preciso acabar com a burocracia para o atendimento às pessoas depois que aquele desastre ou que aquele fenômeno climático extremo trouxe prejuízos econômicos ou mesmo à vida das pessoas. E por isso que o Yuri está falando, está correto. Existem ações de curto, médio e longo prazo. É preciso preparar as cidades para o verão do próximo ano. E isso significa ver as ações emergenciais para mitigar danos, para diminuir os danos. Agora, não podemos abrir mão das ações de médio e longo prazo, uma política de moradia de fato séria que resolva essa coisa, porque não pode a gente continuar pensando em moradia se apenas pensar em grandes conjuntos habitacionais onde não tem cidade, onde não tem estrutura, e você não tem de fato uma política que mexa inclusive no preço da terra. A especulação imobiliária não pode fazer com que a vida das pessoas esteja em risco. A vida tem que estar acima do lucro. E esse é um elemento que nós do pessoal defendemos há muito tempo. Temos olhar atento para essa questão. Falamos e trabalhamos em várias cidades, nos planos diretores, para que você tenha, de fato, políticas de habitação de interesse social estruturadas e estruturantes. Isso é decisivo para que a gente consiga salvar vidas, evitar que vidas sejam perdidas já no próximo verão e nos próximos verões que virão. O poder público, ao longo do tempo, Gabriel, jogou com a vida das pessoas. Porque não investir em prevenção é apostar que a chuva forte não virá. Mas o problema é que ela vem. E quando vem, pessoas perdem as vidas, famílias perdem seus entes queridos, pessoas perdem seus bens, sua casa, seu tudo, porque o poder público apostou com a vida delas. Isso não pode acontecer. Eu quero trabalhar com uma perspectiva que eu acho que toda a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional devem fazer. A gente devia dar um jeito de proibir que governos cortassem verbas de contingência, verbas que estão destinadas a momentos emergenciais como esse. É preciso que a gente carimbe essas verbas, para que elas não sejam desviadas. Só deu certo, só tem dinheiro muitas vezes para a educação e ainda é insuficiente porque você tem um mínimo constitucional na educação. O problema é que toda vez que tem uma crise dita fiscal, a tal responsabilidade fiscal vai cortar onde? Vai cortar no dinheiro da habitação, vai cortar no dinheiro da verba de saneamento, vai cortar no dinheiro da prevenção, porque eles vão apostar que a chuva forte pode não vir e ninguém vai notar que o dinheiro foi cortado. Está errado. Essas verbas têm que estar carimbadas, tem que ter responsabilidade. Dinheiro transferido do governo federal tem que ser usado, não pode ser devolvido. E assim vai, porque a gente tem que agir na prevenção. E, Tarcísio, uma pergunta específica para você agora. Recentemente surgiu uma informação falsa de que você estaria dentro da Câmara dos Vereadores querendo, de certa forma, impedir que o Vasco aprovasse a sua SAF. E aí depois você, inclusive, veio a público e se manifestou, dizendo que isso era, de fato, uma informação falsa, etc. Eu gostaria de saber a sua opinião perante a isso, tanto politicamente quanto vascaíno também, que você acha. Vamos lá. Pô, botaram um flamenguista para ter que tá ouvir isso aqui, vendo, tá vendo? Mas eu vou dizer, Yuri, que o problema é, inclusive, um pouco mais complexo, né? Esse debate é o seguinte: eu sou vascaíno, não escondo isso de ninguém, sou vascaíno de arquibancada, de frequentar São Januário, hoje lá no Rio de Janeiro, sou vascaíno desde a época que estava aqui, criança e adolescente aqui em Petrópolis. Meu pai, petropolitano vascaíno, me ensinou a ser vascaíno, né? Então, a confusão que se gerou nessa história toda foi porque a gente, entendendo que o contrato do Maracanã previa a possibilidade do Maracanã, previa a perspectiva de uma determinada quantidade de jogos, né, por mês e por ano, o Vasco tinha direito de jogar no Maracanã quando o Flamengo tentou, não o Flamengo, o consórcio que administra o Maracanã, que na verdade, administrado por Flamengo e por Fluminense, né? Mas para nós não era este o ponto não se tratava de uma briga entre clubes, mas apenas de pensar de um equipamento público como o Maracanã, que tem uma gestão pública, que tem um contrato, que o contrato seja seguido. Independente de quem administra esse contrato, seria o contrato de concessão de um equipamento público, aquele gestor do contrato tem que seguir as regras do contrato. O contrato está errado por isso, por aquilo, para isso existem os aditivos, para isso existe a negociação, para que isso aconteça. Não era uma briga clubística com relação a isso. A partir desse elemento, as pessoas começaram a inventar várias coisas, entre elas essa. Eu não me mexi na questão da SAF e não teria nenhum elemento para poder fazer isso
isso a partir da Câmara de Vereadores. Eu participo da vida do Vasco da Gama muito mais na torcida, na arquibancada. Eu preferia que meu clube não precisasse vender o futebol para uma sociedade anônima, né, dessa forma. Preferia. Mas a situação do Vasco está tão difícil que a gente diz assim, preferia que não acontecesse, mas quem sabe é isso que vai fazer com que a gente volte a ter mais alegrias com o nosso clube em campo, que se resolva a questão financeira, de muitas gestões irresponsáveis que passaram pelo Vasco da Gama, infelizmente, que fizeram com que o clube chegasse nesse elemento. Então, não é verdade, eu não me meti nessa situação da SAF, não sou sócio estatutário, não sequer vou votar na questão da SAF, eu sou sócio torcedor apenas do Vasco da Gama, então essa, sem dúvida alguma, é também uma dessas mentiras que andaram espalhando por aí. Eu acho que é importante a gente pensar o esporte e o futebol como um elemento que, ao mesmo tempo, política pública de esporte, e cultura, porque nós somos torcedores, etc., isso faz parte da gente. Então, debater a questão dos estádios públicos, debater a questão do preço dos ingressos. Fizemos uma lei, por exemplo, para fazer com que aquelas pessoas que tenham direito à gratuidade possam exercer esse direito sem que sejam impedidas disso. Hoje em dia, quem tem direito à gratuidade, para conseguir o acesso ao ingresso gratuito, é uma dificuldade tremenda. Fizemos uma lei de tombamento do estádio de São Januário, mas também do estádio de Bangu, lá, o estádio de Moça Bonita, na cidade do Rio de Janeiro. Não é apenas uma questão clubística nessa, porque nós entendemos o futebol como uma dimensão importante. Mas essa história da SAF, assim como outras coisas que circularam, não são verdadeiras. Aí a gente querendo derrubar a gente, usar o futebol para fazer esse tipo de fake news política que a gente deve combater. E outra questão que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Recentemente, as redes sociais têm tomado um debate muito importante em relação ao fundo eleitoral. É um debate que vem tomando proporções que nunca tinham tomado anteriormente. Era um assunto que as pessoas não costumavam discutir nas redes sociais. Eu gostaria de saber de vocês o posicionamento de vocês referente a essa medida. Quer que eu comece essa? Depois tem mais a ver com a pauta federal. Vamos deixar o Tarcísio iniciar. Isso. Então, olha só. A gente, no PSOL, defende uma lógica de uma reforma política que possa baratear completamente o preço das campanhas eleitorais para todas as pessoas. Nós, do PSOL, fomos protagonistas no enfrentamento, na tentativa de proibir, e conseguimos, as chamadas doações empresariais para as campanhas, as doações via CNPJ, porque elas criavam uma situação muito grave. Eu me lembro da campanha de governador em 2014, eu disse uma frase que muita gente depois repetia, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Ou seja, empresas como, por exemplo, a Odebrecht, que financiavam, né, campanhas eleitorais para que depois pudessem ganhar concessões públicas, como, por exemplo, a concessão das linhas de trem na região metropolitana do Rio de Janeiro. A doação empresarial foi proibida. Qual foi a reação dos poderosos de sempre, daqueles que controlavam, do centrão, né, neste processo? A reação foi aumentar imensamente os recursos públicos para as campanhas. Nós não somos contrários a que existam recursos públicos para as campanhas, mas o que está acontecendo agora é um absurdo. O pessoal votou contra este fundão eleitoral. Votou contra porque, no nosso entendimento, é preciso baratear todas as campanhas. Mas é preciso que a gente entenda que a lógica da democracia deve prever igualdade de condições na disputa eleitoral. E, portanto, não há possibilidade da gente pensar que essa seja uma questão isolada de um candidato A, B, ou de um partido A ou B. Nós queremos colocação de limites nas doações individuais de campanha, colocação de limites muito inferiores ao preço máximo das campanhas eleitorais, porque é um absurdo o que vai se gastar com campanha eleitoral. E sabe para onde vai isso? Vai, inclusive, para os grandes veículos de redes sociais, multinacionais. É um dinheiro que vai ser escoado, inclusive, que sequer vai circular e gerar economia, emprego e renda entre os próprios brasileiros. Portanto, é um absurdo. O eleitor tem o direito de saber o que pensam os candidatos. Ele deve chegar até ele, portanto, ter recursos públicos. A campanha eleitoral pode, sim, ter recursos públicos e recursos militantes. Daquele que acredita na campanha do Yuri, daquele que acredita numa campanha que venha a ser do Gabriel, ou de qualquer outra pessoa que tenha vindo, possa dar a sua contribuição militante. Mas o que nós temos aqui é uma inversão de valores. É uma lógica de um dinheiro, recurso enorme, e um recurso feito para manter os poderosos de sempre no mesmo lugar. O maior partido recebe tão mais dinheiro que ele tem muito mais condições de ganhar a eleição. E você não impede que novidades apareçam. Se você baixasse o preço total sobre isso, baratearia a campanha eleitoral, utilizaria de forma mais eficiente o dinheiro da população, faria com que a democracia fosse melhor sobre isso.
Mas, num escopo em que a gente está criminalizando a política, muitas vezes as pessoas sequer querem ouvir esse debate importante de como se financia uma campanha eleitoral, que é financiar também a questão da democracia. E tem um aspecto importante nisso que o Tarcísio aponta, e a sua pergunta é perfeita por isso, que é a ideia de não pensarmos a política só como processo eleitoral. Quando se pensa ter que colocar muito dinheiro público, ou dinheiro de outras fontes a serviço de outros interesses na campanha eleitoral, você está fazendo um esvaziamento de uma democracia real, de uma democracia participativa. E falo isso com tranquilidade, porque nós do pessoal estamos sempre nas ruas, né? Hoje o Tarcísio participou do meu gabinete de rua. Não é nenhum demérito de outro colega da casa, cada um trabalha de uma forma, mas eu sou o único vereador que tem um gabinete de rua. E não comecei a fazer isso agora. Eu sou o vereador que mais fez audiência pública. Foram quase 25 audiências públicas em 1 ano e meio, para debater todos os temas. Tivemos presencialmente mais de 1.000 pessoas, virtualmente mais de 10.000 pessoas. Para vocês terem ideia, na Câmara Municipal, até o início do ano passado, Tarcísio, não era possível ver a tramitação de um projeto de lei. Você sabe disso, você sempre acompanhou, sempre foi da imprensa. A gente conseguiu mudar. Eu sou da mesa diretora, fiz uma proposta para a mesa diretora e a gente hoje consegue acompanhar a tramitação de projeto de lei, que é o básico. Que é eu falar aqui alguma coisa como vereador e você que está assistindo poder ir lá consultar qual é o texto, o que isso vai mudar a minha vida, o que isso vai melhorar ou piorar a cidade. Então, são mecanismos de participação, de transparência, que fazem e constroem uma ideia de política que não se limite ao período eleitoral. Porque quem pensa política só no período eleitoral está preocupado com essa máquina que o Tarcísio disse, que é uma máquina que vem para movimentar recursos, uma máquina que vem para garantir outros interesses que vão prejudicar a população lá na frente. E quase sempre isso se dá com o sucateamento do serviço público. É o empresário de ônibus que bota dinheiro num deputado, ou num vereador, ou num prefeito, seja lá o que for, para depois pegar a concessão. O que esse cara vai fazer? Vai fazer um bom serviço de ônibus? Não vai, porque o prefeito tem rabo preso com ele, porque o deputado tem rabo preso com ele, porque o vereador tem rabo preso com ele. E assim vai, na educação, na saúde, em todas as áreas. Então, pensar a política para além da eleição e pensar a eleição como algo que tenha política e menos necessidade do dinheiro para que isso aconteça. Agora, tem uma situação que é a seguinte: o estado do Rio de Janeiro hoje, pelo menos quando... Eu já tive a oportunidade de visitar outros estados, acredito que vocês também. Quando as pessoas visitam outros estados e você vai comentar com as pessoas questões complexas, etc., você nem precisa falar que é do Rio. Mas quando você entra no assunto corrupção, criminalidade, as pessoas de cara associam o estado do Rio de Janeiro como meio que um centro do Brasil referente a esse tipo de coisa. Antigamente, a fama do Rio de Janeiro era muito melhor, creio eu. Antigamente era visto como ponto turístico e etc. Hoje em dia, além da questão do turismo, ele é muito mal falado, digamos assim, nos outros estados referente ao crime organizado, à corrupção e etc. Quando e por que o estado começou a ter essa fama? Tem uma crise de identidade aí, né? Eu acho que é quando deixa de ser capital, mas vou passar para o Tarcísio. Não, então, olha só, eu acho que tem uma situação no caso do Rio de Janeiro que é o seguinte: a gente viveu uma crise política, né, muito forte, né, à medida que se construiu um bloco de poder enorme, a partir, inclusive, na minha opinião, e portanto eu estou pensando um pouco mais recente do que o Yuri está apontando, a partir da derrota do Brizola, na minha opinião, e a ascensão ali da eleição do Moreira Franco e da construção do que a gente chama, de que um economista chamado Mauro Osório costuma falar, que é a montagem do chamado Partido da Alerj, né? Que é, na verdade, um grupo político que controla a política no estado do Rio de Janeiro, independente do partido político que lá esteja, né? Seria um grande centrão aqui. Isso fez com que a política no Rio de Janeiro acabasse passando por mecanismos que levaram a questões de corrupção. Nós temos uma quantidade enorme, já perdi a conta de quantos ex-governadores estão presos a essa altura do campeonato. O Cabral é o nome apenas mais conhecido nessa história, estão ou foram presos de alguma medida. Então você faz com que, no Rio de Janeiro, parte do processo de corrupção, de indicação de cargos em troca de apoio político, de indicação de políticas públicas que são oriundas de liberação de cargos, dos chamados cargos secretos, que a gente está vendo agora, inclusive, na administração Cláudio Castro, é mais do mesmo, é mais desse tipo de história, cargos secretos de uma entidade, de uma organização que você não sabe quem é, que estão recebendo na boca do caixa, que, na verdade, são para cabos eleitorais. A gente viu isso acontecer com o Detran durante longa data. É preciso, portanto, que a gente aprimore. A gente tem sempre que lembrar que a corrupção
ela é um problema individual, portanto o corrupto tem que ser responsabilizado. Isso não é uma pouca coisa, mas responsabilizar o corrupto não resolve o problema. É preciso pensar a corrupção como um problema estrutural. Como é que você resolve um problema estrutural? Com mais mecanismos de transparência pública, controle social e que a responsabilização possa também doer no bolso daquele que corrompeu e daquele que foi corrompido. Porque é isso que a gente está vendo, nós tivemos Cabral preso, segue preso e a corrupção segue comendo solto. Nós tivemos um outro governador agora que sofreu impeachment exatamente por conta de problemas de desvios e de recursos em contratação de OS na saúde pública durante a pandemia. É muito cruel, é muito covarde esse tipo de situação. Então a gente tem uma situação grave mesmo, estrutural de corrupção no estado do Rio de Janeiro e, na minha opinião, melhorar as estruturas de fiscalização, de transparência pública. Por exemplo, tribunais de contas. Precisa fortalecer o Tribunal de Contas e, de uma certa forma, inclusive, que os próprios conselheiros do Tribunal de Contas não sejam indicações políticas que, no final das contas, acabam, de uma certa forma ou de outra, agindo de forma corporativa com aqueles que os indicaram. É preciso dar autonomia, competência técnica para que... E que tem nos servidores técnicos dos tribunais de contas que são concursados. O problema são as decisões políticas a partir daqui. A política é algo muito importante. Política é o preço do pão, política é o preço da passagem, política se você tem atendimento na saúde, se você tem escola ou não tem. Portanto, política não deve ser criminalizada. A política deve ser discutida, debatida. E a gente precisa, a partir desta perspectiva, entender que quanto mais participação, mais transparência, menos corrupção. Eu indo um pouco mais lá atrás, acho que do ponto de vista social tem uma crise de identidade que se dá ali com esse fim do estado da Guanabara, Rio de Janeiro deixando de ser capital do Brasil. E tem até uma amiga minha mineira que fala uma coisa que eu fico irritado com ela, porque dói na gente enquanto fluminense, quem é do estado do Rio de Janeiro. Ela fala assim, mas o Rio de Janeiro é muito zoado. Tricolor, tá? Só pra Fluminense e flamenguista. Fluminense é o cara que nasce, a pessoa que nasce no estado do Rio de Janeiro, né? E ela fala assim, o Rio de Janeiro é muito zoado. Ela fala assim, com sotaque de mineira, zoado. Eu briguei com ela, falei, não fala que o meu estado é zoado, não. Ela fala, porque é justamente essa visão que o Gabriel está trazendo, né? É a corrupção, um monte de governador preso, criminalidade, é isso e aquilo. Então, eu acho que tem uma crise social e nós, como historiadores, gostamos de avaliar essa história social, esse aspecto da cultura, mas tem uma questão política e econômica que o Tarcísio disse que é muito forte, principalmente no interior. Hoje, quando eu olho para o Cláudio Castro, por exemplo, eu vejo a mesma horda de Pisciani, Sérgio Cabral, Pezão, é o mesmo grupo. E você que é petropolitano, que conhece bem a nossa cidade e as figuras políticas, vai ver que quem anda com ele é quem andava com o Sérgio Cabral. Não mudou nada. Só que hoje o cara que está à frente do governo do Estado é outro. O grupo é o mesmo, os interesses são os mesmos, a prática política é a mesma. Chega perto da eleição, manda ir para a favela para matar o máximo de gente possível. Não quer saber se é inocente, se é policial, se é alguém que está em conflito com a lei ou não. É chacina, corpo no chão para poder dizer que está fazendo alguma coisa enquanto não tem política de segurança nenhuma. Você vê o interior, são sempre os mesmos acordos. A gente que é da região serrana está esquecido. Vou repetir, em 2021, Cláudio Castro não gastou metade do orçamento que deveria gastar em prevenção de desastre. Não gastou metade, gastou 47% do que era previsto. É o que a gente acabou de falar aqui de prevenção de tragédia. Aí chega agora, fala que está colaborando com Petrópolis, com uma obra que deveria ter sido iniciada lá atrás e só começou por ordem judicial, no turno extravasou. Então são coisas que você percebe que é a mesma prática, e eu cito até aquela frase clássica, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E são as mesmas pessoas que destruíram a cidade, que destruíram o estado do Rio de Janeiro e que principalmente entendem o Rio de Janeiro só como o eixo da capital, o eixo Rio-Niterói. E nós que estamos no interior aqui, porque Petrópolis é mais interior do que metrópole, apesar de estar perto da cidade do Rio de Janeiro e ser considerado região metropolitana, sofremos muito com isso, porque a gente fica justamente à mercê, a reboque desses acordos políticos que o Tarcísio falou. Vamos fazer um acordo ali, a gente faz um trabalhinho em Petrópolis, depois vai embora e vai tocar a nossa vida na capital do Rio de Janeiro. Então é uma oportunidade de nós, que somos aqui citadinos, somos munícipes, somos de Petrópolis, da região serrana, somos da cidade do interior, podermos ter uma perspectiva diferente de política, com representatividade e com essas ideias que o Tarcísio traz de uma visão mais ampla para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. O Rio tem que se reencontrar e a gente faz parte desse processo, todos nós, cada um e cada uma. E ainda nesse tema de corrupção, de criminalidade, etc., como combater
todas essas coisas sem ser perseguido. E eu não estou falando de perseguição tipo de rede social, etc. Esse tipo de coisa que até eu recebo na minha própria profissão. A gente sabe que a situação do Estado do Rio de Janeiro é tão complexa que a gente acaba temendo com a vida e diversos outros tipos de coisa quando trata-se desse tipo de assunto. Olha, sem sombra de dúvida, você está lembrando de uma outra forma de corrupção que eu acho que a gente acabou não citando aqui, que é o fenômeno, por exemplo, das milícias. E aqui nós estamos entrando numa seara que, de fato, tem trazido preocupações de segurança institucional, da violência política que nós temos vivido no último tempo, né? Nosso partido teve uma companheira, Marielle Franco, assassinada, né, em 2018, num atentado político até hoje não esclarecido. Nós temos visto episódios de violência política acontecendo no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro eles tomam contornos de dramaticidade. Você tem regiões, territórios, especialmente na região metropolitana, na capital, mas cada vez mais também no interior, em que determinadas candidaturas nossas não conseguem entrar, porque são, né, controladas por grupos armados que não querem deixar que partido... e que vendem, muitas vezes, esses territórios para candidato A ou candidato B, partido A ou partido B. E o pior, a gente vê também um discurso público, vindo muitas vezes da própria presidência da República, na defesa de um armamentismo, de uma facilitação de armas, que só contribui para esse tipo de domínio territorial de grupos armados e que descambam para a questão da violência política. Nós precisamos ter entre nós, entre aqueles que estão aqui, por exemplo, assistindo esse programa, entre nós que queremos, de fato, uma vida melhor, um pacto de que, olha, a democracia precisa ser defendida por todos nós. Esse mecanismo significa respeitar a divergência, respeitar o direito do contraditório, garantir os pilares da possibilidade do debate público, político, sem que as pessoas tenham medo de perder a vida por causa disso. É claro que eu digo, Gabriel, que aqueles que mataram Marielle queriam que a gente ficasse com medo e não voltasse às ruas e não continuasse a fazer o que fizemos. Nós não podíamos dar esse gostinho para eles, nós seguimos, inclusive no PSOL, elegendo mulheres negras importantíssimas depois, no mesmo ano, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, seguimos sendo espaço para essa juventude, porque a gente não pode também, o medo não pode nos paralisar. Nós precisamos ter cuidado na nossa lida no dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente está, como é que a gente está agindo nesses territórios, mas a gente não pode estar paralisado porque são as pessoas que estão sendo controladas por esses grupos que sofrem a opressão e a exploração por parte deles e, portanto, a gente precisa enfrentá-los, porque a gente quer um mundo onde a democracia seja um princípio básico, a partir do qual a gente estabelece outros elementos fundamentais. Não é normal nós sermos do partido o qual assassinaram uma vereadora eleita de forma covarde. Não é normal nós temos um companheiro, que também era do PSOL, que é o Marcelo Freixo, que vive há anos ameaçado porque teve coragem de enfrentar o crime organizado, de enfrentar as milícias. Não é normal, pelo fato da gente enfrentar as empresas de ônibus no estado do Rio de Janeiro, enfrentar outros interesses como da especulação imobiliária, nós termos que tomar certos cuidados para fazer a campanha. Não é o Brasil que eu quero viver, não é o estado do Rio de Janeiro que eu acredito, não é a cidade que eu quero para o futuro do meu filho. Então, essa reflexão todos nós precisamos fazer enquanto cidadãos e cidadãs. Porque hoje é o Yuri, é o Tarcísio, ontem foi a Marielle, o Marcelo Freixo, e quem mais será vítima dessa violência política? Que não é só uma violência contra os candidatos, né? É uma violência contra tudo aquilo que a gente quer para a nossa sociedade, que é um lugar harmônico, democrático, no qual a política seja a ferramenta daquilo que vocês estão fazendo aqui com as eleições de 2022 no Giro Serra, de ideias, de proposta, de discussões, mesmo tendo divergência, mesmo nem sempre a gente concordando, que isso se resolva de uma forma pacífica. Então, quando se fala em defensores da família, defensores de princípios e valores, esses defensores estão aqui. Quem defende a vida somos nós, porque a gente não defende que a vida dependa de eu ter o direito de assassinar alguém porque eu achei que essa pessoa invadia minha propriedade. Está aí o que aconteceu nos últimos meses. Quantas pessoas foram mortas, principalmente homens e mulheres negras, porque simplesmente alguém armado, muitas vezes até sem poder ter a arma, foi e assassinou uma pessoa que poderia, na cabeça preconceituosa desse alguém, fazer algum mal.
Então isso não acontece do nada. Isso acontece a partir de discursos violentos que estão ecoando na política. Ecoam na presidência da República, ganham eco no atual governo do Estado e de quem o segue, e a gente vai sempre se colocar contrários a isso, porque não é só algo sobre a nossa vida, é algo sobre o futuro do nosso país. E, gente, então, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a presença, e gostaria também que cada um desse um recado final para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Eu vou começar porque eu darei a oportunidade para o Tarcísio, já que eu estou mais próximo aqui de vocês. Pessoal, eu tenho dito para todo mundo que converso que o povo petropolitano tem que reencontrar sua autoestima. A gente está muito sofrido. Tivemos a pandemia que teve escala global e que atingiu a nossa cidade também. Tivemos aqui, em 15 de fevereiro e 20 de março, 2 grandes tragédias, que são as maiores tragédias da nossa história. E tudo isso deixou a gente muito machucado, muito sem esperança, muito sem perspectiva. Porque ainda estamos contando os nossos mortos, ainda estamos tentando recuperar a cidade e vivendo os efeitos disso que foi tão brutal. Porém, para superar isso tudo, é fundamental tomarmos as decisões necessárias. E essas decisões passam também pela política, passam principalmente pela política e nesse período eleitoral. Então, sou uma pessoa que se dedica 100% a Petrópolis, à região serrana, ao estado do Rio de Janeiro. O nosso mandato, vocês têm acompanhado tantas pautas, as quais a gente tem batalhado, mas sinto que para a nossa cidade poder se recuperar, a gente precisa de mais força, a gente precisa de mais recurso, a gente precisa de mais apoio, a gente precisa de mais voz. E por isso, eu acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande nos próximos meses. Contem sempre comigo, eu conto com vocês, Petrópolis vai se recuperar. Olha, eu queria começar agradecendo aqui ao Giro Serra por esse convite, agradecendo a você, Gabriel, uma ótima entrevista, agradecer aqui meu companheiro Yuri, mandato aqui combativo, importante na cidade de Petrópolis, e dizer para você que está nos assistindo que eu, filho de Petrópolis, que saí daqui há 30 anos atrás, em busca de um sonho de ser professor de história, de estar em sala de aula, podendo falar com os alunos, tenho a educação como algo fundamental na minha vida. Quero muito poder retornar, inclusive, o que Petrópolis me deu até os 18 anos, até o momento em que eu vivi aqui, que ainda a minha família vive aqui. E para nós essa perspectiva de construir um mundo melhor, passa por a gente construir um mundo mais justo, onde essa desigualdade, onde a fome, hoje nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, isso não é natural, isso não pode continuar assim. Isso significa pensar um mundo onde caibam todos os mundos e onde os direitos sejam a prioridade do Estado e de qualquer poder público. E isso se traduz também na questão da prevenção aos desastres socioambientais, também nessa questão das enchentes que abalou tão profundamente e também a minha família. E aí eu acho que, como o Yuri está falando, eu quero estar em Brasília, nessa perspectiva de uma construção de uma candidatura que puder estar em Brasília, olhando para todo o estado do Rio de Janeiro, construindo e defendendo a democracia, construindo e defendendo um mundo muito melhor, um mundo muito diferente desse que está aqui, onde o ódio não seja aquilo que alimenta as pessoas na política, onde a divergência seja respeitada, onde a gente possa, de fato, debater, dialogar em paz e possa divergir com tranquilidade sobre tudo isso. E isso, claro, com muito brilho nos olhos, com muito amor no coração, com muita vontade de fazer com que as pessoas tenham vida digna, vida plena, porque é isso que a gente sonha para todo mundo. O futuro é algo que está indeterminado. A gente vive, depois da pandemia e depois da tragédia vivida aqui por Petrópolis, quando a gente pensa no futuro, às vezes perde a esperança. Eu quero recuperar Paulo Freire na lógica do esperançar, ou seja, a esperança não é algo de quem espera um futuro que vai acontecer, é alguém que age para que esse futuro possa ser muito melhor, e ele será fruto das decisões que nós tomarmos nesse processo eleitoral e além dele, porque a eleição é muito importante, mas ela não decide tudo na nossa vida. É muito mais a forma da gente se organizar para construir um mundo melhor de forma coletiva que vai ser capaz de mudar o futuro. O futuro a gente constrói agora. Gente, muito obrigado novamente. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Lembrando que o Giro Serra segue fazendo essa cobertura especial em virtude das eleições deste ano de 2022. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.